Olá, meus queridos, a graça e a paz. Ainda dando continuidade aqui ao tema a morte expiatória de Cristo. Nesse vídeo nós vamos ver algumas frases que os reformadores deixaram para nós a respeito dessa morte expiatória, dessa substituição que o próprio Deus ele proveu para as nossas vidas, né? Deus é um Deus provedor. E ele já mostrou isso lá a Abraão, quando ele pede o seu filho, né, Isaac. E quando Abraão prepara tudo, ele provê ali um carneiro para que substituísse o seu filho Isaac. Já mostrando que ele iria fazer essa provisão para que a humanidade, ele já tinha anunciado isso lá em Gênesis 3, né, quando ele disse que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e ele cumpriu isso na pessoa de Cristo Jesus. Então os reformadores, eles deram uma atenção especial para esse tema, porque, como eu já disse no primeiro vídeo, é de grande relevância, ele é central para a salvação da humanidade, né? Foi uma substituição, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Jesus Cristo, e não existe outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso também está, irmão, na nossa minuta de confissão de fé da Igreja Congregacional da União, né, da IECB. Então nós estamos estudando a minuta da confissão de fé, e isso se encontra ali no artigo 18. Eu sou o pastor Irelane, da Igreja Congregacional aqui em Bonito de Santa Fé, no sertão da Paraíba. Louvado seja Deus. Então vamos ver aquilo que João Calvino, ou a frase que João Calvino deixou para nós a respeito da morte expiatória de Cristo. João Calvino disse assim, abre aspas: Cristo, ao sofrer a morte por nós, satisfez a justiça de Deus e expiou os nossos pecados. Ele usa o texto ali como referência, Colossenses 2,14. Olha que coisa linda. Cristo, ao sofrer a morte por nós, satisfez a justiça de Deus e expiou os nossos pecados, ou seja, pagou pelos nossos pecados, tirou a dívida de nós que era contrário. Então, Cristo, ele pagou em nosso lugar. Isso que João Calvino ele deixou escrito, ele deixou como pensamento, nos ajuda a entender essa morte expiatória de Cristo, como ela é maravilhosa. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu, não é? Nós éramos ali a figura ali de Barrabás, não é? Ele morreu no lugar de um transgressor. Ele morreu e assumiu aquela cruz que não era dele, era minha e sua, não é? Como devedores. Nós éramos devedores e não o Senhor. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa morte expiatória, esse sofrimento de Cristo, como o profeta Isaías diz, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Então Cristo Jesus, aí João Calvino diz que a morte dele por nós, quando ele sofre e morre por nós, satisfaz a justiça de Deus, ou seja, Deus não deixou o pecado para lá, Deus não deixou o pecado para lá, senão ele seria um juiz injusto. Alguém pagou o preço, e esse alguém foi Cristo. Então satisfez a justiça de Deus e expiou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Martim Lutero ele diz o seguinte: a cruz de Cristo é a nossa salvação, pois nela ele levou sobre si os nossos pecados e os apagou com seu sangue precioso. Podemos ver isso lá em Gálatas 3, versículo 13 e o verso 14, o verso 24. Gálatas 3, verso 13 e o verso 24, você pode conferir isso lá. A cruz de Cristo, louvado seja Deus, é a nossa salvação, pois nela levou sobre si os nossos pecados e pagou com seu sangue. Então Martim Lutero tinha essa visão. Irmãos, às vezes nós vemos tantos debates a respeito de se é Jesus,
se é Pedro, se é Paulo, se é Maria, se é João, se é Allan Kardec. Irmão, ninguém conseguiu expiar os pecados da humanidade a não ser Cristo. Não existe outro nome. Não existe outro nome. A Bíblia só aponta para um nome. E esse nome é o nome bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Pedro, ele já diz: para onde iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então não existe outro nome. Não existe nenhum líder religioso, não existe nenhuma denominação que possa salvar o homem. A salvação só na pessoa de Cristo. Zwinglio também disse o seguinte: a expiação de Cristo é a base da nossa salvação, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver isso lá em João 1:29. Então, veja como é importante a história. Os nossos irmãos reformadores, aqueles que arriscaram as suas vidas para que a igreja voltasse para o centro das Escrituras, eles mostraram com frases maravilhosas, apoiadas nas Escrituras sagradas. Apoiadas nas Escrituras, porque a nossa regra de fé e prática não foram frases soltas, mas frases apoiadas nas Sagradas Escrituras, que nos traz segurança, que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo é aquele que morreu em nosso lugar, que Cristo é aquele que redime o homem. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Que o Senhor ele continue nos abençoando em nome de Jesus.